Obrigado, Glauber Braga, por nos dar a solução de como pressionar Hugo Motta para que a anistia seja pautada. Pois é, como vocês sabem, Glauber Braga foi cassado no Conselho de Ética depois de que ele agrediu fisicamente uma pessoa que estava dentro da Câmara dos Deputados. Imagine se se torna normal, a bagunça que seria. Então ele foi corretamente cassado. Ficou revoltado e decidiu fazer greve de fome e basicamente morar dentro do plenário no qual houve a votação da sua cassação. Ficou 5 dias ou 6 dias fazendo greve de fome, teve até samba, todo mundo do PSOL foi para lá, virou uma bagunça. Bom, o que nós não esperávamos é que o Hugo Motta fosse ceder à pressão da greve de fome do Glauber Braga e tomado a seguinte decisão, que foi essa aqui, ó. Glauber Braga tem 60 dias para se defender sobre cassação de mandato. Depois dessa palhaçada do Glauber Braga, que foi cassado depois de agredir fisicamente, não foram palavras, não foram postagens ofensivas, não, ele agrediu fisicamente. Ele fez seu escândalozinho e realmente o Hugo Motta concedeu a ele mais 60 dias para preparar a sua defesa. Aí que veio a ideia. Nós estamos na mais ferrenha batalha para conseguir pautar a anistia dos prisioneiros políticos de 8 de janeiro. Conseguimos as assinaturas, fizemos manifestações com centenas de milhares de pessoas nas ruas, conseguimos apoio da maioria da Câmara dos Deputados e o Hugo Motta decidiu que não ia pautar. Pressão do STF, a gente sabe como que funciona. Pois bem, então os familiares dos presos políticos tiveram a seguinte ideia. Anistia. Familiares cogitam greve de fome para pressionar Hugo Motta. Então agora nós vamos usar a solução Glauber Braga. Olha só. Acontece. E já vamos começar essa edição com apuração quente. Olha só, familiares de presos pelos atos criminosos de 8 de janeiro começaram a procurar já, desde ontem e hoje também, parlamentares bolsonaristas com uma ideia que eles estão chamando de Solução Glauber Braga, para pressionar pelo projeto de lei da anistia. A proposta é que parentes e até parlamentares iniciem juntos, dentro do Congresso Nacional, uma greve de fome. Já falo que eu tô dentro, viu? Já tô dentro, só me fala qual o plenário para ir. Para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta, que é do Republicanos da Paraíba, a pautar o regime de urgência do projeto de lei da anistia aos condenados no suposto plano de golpe de Estado. E por que esses parentes estão fazendo isso? Eles estão motivados pelo fato de que na quinta-feira o Hugo Motta, presidente da Câmara, cedeu a greve de fome de 9 dias do deputado de esquerda Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara prometeu a Glauber Braga, para que ele interrompesse a greve de fome lá na Câmara, não pautar no plenário por 60 dias a análise da decisão que foi tomada no Conselho de Ética da Câmara, que votou em maioria pela cassação do mandato do parlamentar, que fez o quê? Por que eles querem cassar o mandato do parlamentar? Quebra de decoro. Glauber expulsou de dentro do parlamento, a chutes e xingamentos, um militante do MBL no ano passado. O acordo, então, de Glauber com Hugo Motta foi interpretado como uma concessão que poderia ser estendida, portanto, não só a um parlamentar de esquerda, como também a outros parlamentares de direita. E aí, essa minha fonte, esse parlamentar de direita com quem eu conversei, e que foi procurado por esses familiares de condenados no 8 de janeiro, me disse o seguinte, que ainda não tomou uma decisão sobre esse assunto, ouviu a proposta e disse que primeiro ficou um pouco surpreso com a ideia. Nossa, mas os familiares fazerem uma greve de fome dentro da Câmara, inclusive pedindo para que nós parlamentares entrássemos e fizéssemos também? Primeiro ficou surpreso com essa ideia, depois admitiu, olha, essa reivindicação dos familiares é uma reivindicação que, no fundo, faz todo sentido. Porque se faz concessão para um parlamentar de esquerda, por que não vai fazer concessão para um parlamentar ou vários de direita? Vários parlamentares de direita. Eu já, me chama, me dá o horário. Pessoal, tô dentro. Se o Glauber Braga conseguiu impedir que seu mandato fosse cassado depois de agredir fisicamente uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados,
Por que não dezenas de parlamentares não conseguiriam a libertação de pessoas que estão sendo torturadas por um estado policialesco nas mãos de uma pessoa que não respeita mais o devido processo legal? Por que não? Por que nós não podemos salvar pessoas que estão sendo vitimizadas, estão sendo torturadas, perseguidas? Sinceramente, não faz sentido. Se pode salvar um deputado que bate, por que nós não podemos salvar inocentes que foram presos? Pois então, tô aqui, ó, bota meu nome no meio, coloca meu nome na lista, onde for, só me fala, a gente faz greve de fome o período que for, até que a anistia seja pautada. Glauber Braga abriu um precedente, terrível, mas abriu um precedente. Quer dizer que todas as vezes que algo que acontecer lá que nós não gostemos, bastar fazer greve de fome, então, pela mesma medida, essa injustiça que está sendo feita contra os prisioneiros do 8 de janeiro deveria acabar. Eu tenho certeza que dezenas de parlamentares da direita farão essa greve de fome, assim junto com os familiares dos prisioneiros políticos. Isso tem que acabar. Essa anistia tem que ser pautada. Isso está travando o Congresso, está travando o Brasil. Todo mundo está esperando isso ser pautado. Nós já conseguimos as assinaturas, já temos a maioria da casa. Não precisa fazer plebiscito. O plebiscito foi feito quando se conseguiu a maioria da casa. Tem que pautar isso. Chega, já foi longe demais. Uma coisa que eu aprendi nesse curto tempo que eu estou na política, na vida pública, é que a melhor maneira para você entender como que o sistema pensa e o que o sistema planeja, basta você escutar com muita atenção os ventrílocos do sistema. E quais são os ventrílocos do sistema? São os jornalistas da imprensa militante. Aqueles jornalistas da CNN, da Globo, Folha de São Paulo, Estadão, basta você prestar atenção em como eles estão se posicionando que você entende qual é a zeitgeist do sistema. E o sistema tá de saco cheio do Lula, tá? De saco cheio, não sabem mais o que eles fazem com esse cara. Você tá acompanhando? Todos os dias são recortes de jornalistas que fizeram campanha pro Lula, que batiam no Bolsonaro assim de forma visceral e agora estão batendo no Lula. Fizeram campanha para ele, elogiaram ele no primeiro ano, até os primeiros 2 anos, só que chegou um momento que jogaram a toalha e perceberam, não tem como defender. Não só não defender, porque tem aqueles que deixam de defender e ficam em silêncio, fingem que não está acontecendo nada. O que nós estamos vendo agora é esses jornalistas da Globo, por exemplo, indo para cima e batendo. E eu estou vendo isso todos os dias. Esse aqui é mais um que pulou o barco. E nesse painel aí da Globo, SAD, Merval Pereira, não está sobrando mais ninguém que defende esse governo. Presta atenção. Esse governo está igual o Botafogo. O passado é glorioso. Lula 1 e Lula 2, ele ganhou Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Né? O futuro, o presente é sofrível. Né? Você olha o time só empata, bola fora o tempo inteiro. Você olha assim... Pô, esse jogador veio da Bahia, esse do Ceará, eram tão bons. Você fala, mas era campeonato regional, batia um bolão no campeonato baiano no Ceará. Agora, no nacional aqui, não estão rendendo tanto. Então, aqui ele está batendo nos ministros do Lula também, tá? Então, se o passado é glorioso, o presente está sofrível, o futuro é incerto. Então tá certo, Sidônio. E não arriscar nada para 2026. Não, ele não tem... Isso porque ele está falando. Até o Sidônio está admitindo que não está conseguindo melhorar o Lula, a imagem do Lula, tá? Mas o Sidônio fala que é por causa da extrema-direita. A verdade é que é impossível melhorar a imagem do Lula. É mais fácil você melhorar a imagem do capeta do que do Lula. Sim. O que eu entendo que eles estão contando é com o Instituto da Reeleição. Exatamente. Né? Que, como os especialistas dizem, reeleição é feita para reeleger. Né? Então, assim, é muita máquina, é muito dinheiro na rua, tal. Então, assim, o Bolsonaro, com tudo que aconteceu, perdeu por 2 milhões de votos. Então, realmente, como... Tudo que aconteceu, ela está se referindo a todas as vezes que eles bateram no Bolsonaro, né? E mesmo assim, só perdeu por 2 milhões de votos. Nos Estados Unidos também. O Trump, porque foi pandemia e tal... Mas eles estão contando... É isso, é muito frágil com o que eles contam. Então, aqui ela está basicamente admitindo que não tem salvação o governo. Aí eu vou trazer para vocês isso aqui, ó. Tá aqui, o Sidônio falou o seguinte. Sidônio reconhece falhas de comunicação, ou seja, Sidônio reconhece as falhas dele, coitado. Não pode falar que o problema é... Ele não pode falar que o problema é o Lula, né? Ministro disse considerar que as críticas sobre a estratégia de comunicação do governo são antiquadas.
O ministro Sidônio Palmeira, responsável pela SECOM, Secretaria de Comunicação, que é a propaganda do Lula, que o Lula colocou para salvar ele, né? Reconheceu a queda de popularidade do presidente e afirmou que tem múltiplas causas. Contudo, para ele, ainda há tempo e margem para reverter o cenário. Nem ele acredita nisso. Em entrevista ao jornal o Globo, Sidônio afirmou que duas questões estruturais explicam parte da perda do apoio. O avanço da extrema-direita nas redes sociais, com a proliferação de discurso de ódio e fake news, e a ausência de uma narrativa clara sobre a situação do país quando Lula assumiu o poder. Ou seja, a culpa do Sidônio é a extrema-direita, as fake news, mas ele admitiu aqui, ó, reconhece falhas de comunicação. Faltou mostrar como o Brasil estava. Sabe como que o Brasil estava? Decolando, desemprego caindo, gerando lucro em todas as estatais todas, criminalidade caindo vertiginosamente, investimento internacional transbordando para dentro do Brasil. Era assim que o Brasil estava. Aí vamos lá. Se o copo está pela metade, mas ninguém diz que ele estava vazio, a percepção será de escassez. O marqueteiro também declarou que fatores pontuais impactaram negativamente a imagem do governo desde dezembro, como a alta do dólar, o aumento da inflação. A alta do dólar e o aumento da culpa do Lula, e os alimentos e a desinformação sobre a suposta taxa. Não houve desinformação. O Brasil entendeu o que vocês queriam fazer com o Pix. A mentira ocupou espaço antes da verdade, faltou comunicação adequada. A popularidade deve aumentar, apesar do cenário desfavorável. Eu adoro que ele percebe isso. Sidônio afirmou acreditar que o cenário de impopularidade será revertido. Segundo ele, o governo tem entregas concretas que ainda não foram percebidas pela população, porque não tem entrega. Ele cita a volta ao Brasil ao posto de 10ª economia mundial, a retirada de 24 milhões de pessoas da fome. Isso aqui é uma mentira, tá? Por quê? Simples, os alimentos estão mais caros, então tem mais pessoas passando fome, tá? Muito mais pessoas passando fome aqui. A retomada do Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, programa Pé de Meia, que foi uma corrupção, escândalo de corrupção, voltado às jovens de baixa renda. Nada disso está sendo percebido. Por quê? Porque as pessoas estão passando fome. A inflamação comeu a comida das pessoas. As pessoas não estão conseguindo comprar comida como se comprava antes. Veio a promessa da picanha e o povo está hoje buscando pescoço de galinha, abóbora. Então assim, voltando à imprensa. Você sabe o que o sistema pensa pelo que a imprensa repete. E a gente está vendo assim, ó, todos os dias a imprensa falando que não dá mais. O Lula acabou, o Lula já foi uma época boa, agora não tem como mais ele enganar o povo, tem que jogar esse cara fora. Daqui a pouco o sistema vai começar a falar do Alckmin. Não vai demorar muito. Vai começar a falar que o Alckmin seria uma boa opção, o Alckmin conseguiria, talvez seria melhor o Lula sair como o Biden fez, né? O Lula abrir espaço para o Alckmin para salvar o Brasil. Se Lula gostar do Brasil, ele deve abrir espaço. Eu estou meses para a imprensa começar a falar do Lula saindo como se fosse um gesto de generosidade, dando espaço para o Alckmin poder resgatar o Brasil. Não vai demorar, é assim que aconteceu com o Biden nos Estados Unidos e é isso. O Lula virou um Biden brasileiro. Abraço.